Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Olha, a gente está no final de agosto de 2025 e o clima tá tenso, bem tenso ali no Caribe, uma escalada militar entre Estados Unidos e Venezuela. Pois é. Para entender isso, a gente mergulhou em várias fontes, né? Notícias da AP, Al Jazeera, Bloomberg, comunicados oficiais da Casa Branca, documentos de vários departamentos americanos, Estado, Tesouro, Justiça e, claro, análises aqui da região. Um material bem completo. Sim. E a nossa missão hoje é desempacotar o que exatamente os Estados Unidos mobilizaram, qual a justificativa que eles deram, sabe? E como a Venezuela reagiu, que foi uma reação forte. E, claro, quais são os riscos disso tudo? Porque é isso, uma demonstração de força naval bem grande dos Estados Unidos e, do outro lado, uma resposta venezuelana que mistura, assim, retórica de soberania com uma mobilização popular. Surpreendente até. Exato. E é importante a gente olhar não só para os navios, para os soldados, né? Mas para as narrativas. O que cada lado está dizendo e o que isso significa para a geopolítica da região toda. Perfeito! Então vamos lá, detalhando a ação americana. Foi uma força naval bem considerável. 3 destroyers, Aegis, o Gravely, o Jason Dunham, o Sampson. Tecnologia de ponta, né? Com certeza. E um esquadrão anfíbio, com o USS San Antonio, o Iwo Jima, o Fort Lauderdale. Levando aí uns 4.500 militares. Sendo que mais de 2.000 eram fuzileiros navais. Exato, 2.200 fuzileiros. E ainda tinha um cruzador, o USS Lake Erie, e um submarino de ataque, o USS Newport News. Bastante coisa. Uma demonstração clara de capacidade. E a justificativa oficial para tudo isso? Operação Antinarcóticos, focada no que eles classificam como organizações narcoterroristas. Citaram o Cartel de Los Soles, o Trem de Araguá. E isso veio junto com outras coisas, né? Aumentaram a recompensa pelo Nicolás Maduro para $50 milhões, e a Casa Branca designou formalmente esses cartéis como organizações terroristas estrangeiras, as FTOs. E esse ponto da designação FTO é fascinante, na verdade. Porque não é só mandar navio, sabe? A tal diplomacia de canhoneiras. Não é só músculo. Não, eles combinam isso com ferramentas legais, como essa designação FTO, e financeiras, como a recompensa. A designação FTO dá uma base legal muito mais ampla para eles agirem. Interdição, sanções... Tira um pouco as amarras diplomáticas, talvez. Exatamente. E o timing também é interessante. Coincide com apreensões recordes de drogas pela Guarda Costeira Americana, o que ajuda a vender a narrativa antinarcóticos. Mas, claro, a pressão sobre o regime do Maduro é óbvia. E tem a questão do local, né? Falaram que é em águas internacionais, mas pertinho da zona econômica exclusiva da Venezuela. Pois é. E essa proximidade, mesmo em águas internacionais, vira um ponto de atrito. Aquela coisa da soberania percebida. É delicado. Com certeza. E como a Venezuela reagiu a tudo isso? Bom, Maduro foi para cima, né? Denunciou como ato ilegal, ameaça à soberania, tentativa de mudança de regime. O discurso esperado, talvez. Sim, o playbook de defesa da soberania. Mas aí veio a parte que, para mim, foi o ponto alto. Anunciaram a mobilização de, 4,5 milhões de membros da milícia bolivariana. 4,5 milhões. É um número enorme. E circularam imagens de civis, donas de casa, aposentados se alistando lá em Caracas. Isso chamou muita atenção. Simbolicamente muito forte. No campo militar mais tradicional, eles reforçaram a fronteira com a Colômbia. Mandaram uns 15 mil militares para Zulia e Táchira, com drones, patrulha fluvial. A desculpa oficial era combater crime na fronteira. Combate ao crime transfronteiriço. O ministro da Defesa deles também anunciou que desmontaram os estaleiros clandestinos que seriam usadas para tráfico e suspenderam o uso de drones civis por 30 dias. Tentando mostrar serviço na área do narcotráfico também, né? Exato. E a retórica foi forte. Olha, a Venezuela não produz coca, quem produz é a Colômbia, e os Estados Unidos deviam cuidar do consumo interno deles. Aquela inversão de acusações. Essa resposta venezuelana, ela usa muito a mobilização tanto militar quanto civil como uma ferramenta política interna, né?
É para unir o povo, reforçar o patriotismo, criar essa imagem de defesa contra o inimigo externo. Uma cortina de fumaça política, talvez. Pode ser vista assim. E as ações contra o tráfico, tipo desmontar estaleiro, servem para contrapor a narrativa dos Estados Unidos. Olha, nós também estamos fazendo a nossa parte. Mas fica a pergunta, né? Essa mobilização toda de milícia com os civis, qual capacidade militar real disso, além do símbolo? Essa é a grande questão. A capacidade operacional real num confronto provavelmente é limitada, mas o valor simbólico e político para consumo interno é inegável. E eles não ficaram só nisso. Levaram para a ONU. Ah, sim, a carta sobre o submarino. Exato. Classificaram a presença do submarino americano como ato de intimidação e pediram garantias contra o uso de armas nucleares, mostrando que estão buscando canais diplomáticos também, mesmo que seja para reforçar a própria narrativa. O resultado é essa guerra de palavras, né? De um lado, narcoterrorismo, do outro, agressão imperialista. E a região fica como? Preocupada. O presidente da Colômbia, o Petro, chegou a dizer publicamente que uma invasão seria um erro terrível e que poderia arrastar a Colômbia para um conflito bem complicado. Então, no fim das contas, quais são os riscos mais concretos aqui? Olha, são vários níveis. Primeiro, o risco tático, ali no mar mesmo. Com tanta força naval perto, o risco de um acidente, um erro de cálculo, uma interceptação mais agressiva que escala, isso é real. Um incidente não intencional que sai do controle. Exatamente. Segundo, o risco econômico. Mesmo sem um bloqueio declarado, essa presença ostensiva pode funcionar como um quase bloqueio. Sabe? Intimidar o comércio marítimo que vai para a Venezuela ou sai de lá. Terceiro, o risco político, que é meio paradoxal. Essa pressão externa pode acabar fortalecendo a base de apoio interna do Maduro e gerar críticas ao ZIUA em outros países da América Latina. Efeito contrário ao desejado, talvez. Pode acontecer. E por último, o risco de spillover, de transbordamento. Operações no mar podem fazer as rotas de tráfico mudarem para a terra, o que aumentaria a pressão nas fronteiras com Colômbia, Brasil e Guiana. Entendi. A zona de contato ali, naval, aérea, é onde um errinho pode virar um problemão. É o ponto mais sensível para uma escalada rápida, sim. Bom, então recapitulando. Temos uma demonstração de força bem significativa dos Estados Unidos ali no Caribe, com a justificativa oficial de combate ao narcotráfico. E uma resposta da Venezuela que mistura mobilização popular em massa, algumas ações militares e uma retórica muito forte de defesa da soberania. A tensão dá para sentir. É palpável, sem dúvida. E fica uma questão para a gente pensar, né? Além dessa tensão imediata Estados Unidos-Venezuela, como essa estratégia de enquadrar tudo como combate ao narcoterrorismo num continente com um histórico complicado de intervenções, como isso pode, a longo prazo, reconfigurar as alianças de segurança e as próprias estratégias regionais contra o crime organizado? Isso pode criar novos precedentes ou realinhar as prioridades dos países da região de formas que a gente nem imagina ainda. Fica aí a reflexão.